tudo bem? Espero que todos estejam bem e vamos continuar nossa aula. Nós vamos continuar falando sobre uma transição das invasões bárbaras e da Idade Média. Esse período é um período conhecidíssimo por todos, porque a Idade Média ela é conhecida como a Idade das Trevas, onde vai acontecer várias situações que vão levar a vários resultados na Europa. Então vamos falar um por um, com calma, com sabedoria. Tudo bem, pessoal? Aqui no nosso livro está assim: a Idade Média é um dos mais extensos e importantes períodos históricos sobre a influência que exerceu na história das grandes civilizações. Quando a gente está falando de civilizações, cada momento da história você tem um grupo que começa o quê? A insurgir, o apogeu de cada grupo. Nós falamos do Império Bizantino na aula passada, falamos dos árabes, começamos a falar dos povos otomanos, do Império Otomano. Então a gente vai começar agora a falar sobre a Idade Média, tá bem, pessoal? Por exemplo, a Idade Média ela vai ser dividida em duas partes. A Alta Idade Média, que corresponde à formação do seu apogeu, que seria o quê? O ápice da Idade Média, que vai do século V ao século XII. Tudo bem? E você vai ter também a Baixa Idade Média, que vai ser a fase da transformação. Vai haver mudanças, que vai do século XIII ao século XV da nossa história. Você vai ter nesse período também as invasões bárbaras. Os bárbaros vão chegar na Europa. Eles virão do continente asiático. Eles vão fazer viagens para tentar o quê? Se estabelecer em outros continentes. Foi o que aconteceu com o Império Romano. O Império Romano formou o Império do Mundo. Teve seu apogeu, teve a sua transformação e teve sua decadência. Tudo bem? Então vamos continuar. Quem eram os bárbaros e o que eles queriam? Os bárbaros, pessoal, eram povos considerados nômades. Os nômades são pessoas que ficam indo de lá para cá à busca de quê? De alimentos, de sobrevivência. Então eles precisavam o quê? Sempre estar o quê? De um lado para outro. E o principal ponto de chegada, nesse momento, era a Europa. Tudo bem? De onde eles vinham? Eles vinham da Ásia. Eles vinham o quê? Para o norte da Europa. Por causa do quê? Da proximidade com a Europa. Você tem um canal, você tem uma passagem para a Europa muito mais fácil do que vários continentes. Tudo bem? Vamos continuando. Por que eles eram chamados de bárbaros? Aqui fala, eles eram povos que não falavam o latim clássico. Naquela época, na Europa, tudo era utilizado no latim. Se falava em latim as situações. Eu sempre, vou dar um exemplo aqui, sempre minha avó falava que nas missas da Igreja Católica, o padre falava em latim. Muitas vezes ela não entendia nada, mas o cara estava falando latim. Imagina, um lugar que fala latim, chega outras pessoas com outro idioma. É complicado, né, galera? Vamos lá. Como estavam agrupados os bárbaros? Eles estavam o quê? Estavam agrupados em várias tribos, tais como os vândalos, francos, godos, visigodos, ortogodos, anglos, saxões, e tinha sempre o quê? Um chefe de todo o grupo. Você vê, eram várias aglomerações de pessoas dentro do quê? De um contexto social. Tudo bem? E como viviam? Viviam basicamente da criação de animais, e de alguns deles já conheciam o quê? A agricultura. Aqui no livro você tem uma foto que mostra como que eram os bárbaros, a sua estrutura. Sempre o quê? Estrutura social
de grupo e o quê? De sobrevivência. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Por exemplo, os bárbaros chegaram e ficaram nas fronteiras do antigo Império Romano. Eles já foram espertos. Eles já além de se deslocar, eles faziam o quê? Eles chegavam e se estabeleceram em pontos estratégicos. Para o quê? Para poderem ficar o quê? Agrupados. Tudo bem? Eles vinham também pelas planícies da Rússia. Além de serem considerados povos de guerra, eles tiveram o momento de conhecer o lugar, se estabelecer. Eles precisavam o quê? De conhecer o lugar que eles iam morar. É igual, por exemplo, quando você vai morar num lugar, você mora sabendo que você vai sabendo o que está acontecendo. Você não vai chegar e vai morar num lugar que tenha o tráfico de drogas. Você vai ter problema, certo? Você não vai morar num lugar que quando chove, alaga a tua rua. Então você tem que conhecer o lugar que você vai se estabelecer. Continuando aqui, pessoal, vai ter na foto aqui, eles vão se estabelecer, como eu falei, onde era o Império Russo. Tudo bem? Continuando. Estabeleceram também na Gália. Existe uma alusão à Gália sobre... Tem até um desenho. Eu sei que você de repente não conhece esse desenho, mas é um desenho do Asterix e do Obelix. Era um baixinho e um gordão, que eles faziam uma Gália, os gauleses. Tudo bem? Então vamos lá, continuando aqui. Aí você tem também a questão da crise feudal. A crise feudal e da invasão bárbara vai começar no final do século XV, quando a Europa começa a acabar com o feudalismo. O feudalismo é um sistema descentralizado, onde os feudos, cada feudo tinha o quê? Tinha o seu poder. Cada um fazia o que era de acordo com o seu bel prazer. No século XV, quando você vai ter a formação dos estados-nações, onde alguns países que eram feudos vão começar a crescer, a virar países, como a Espanha, como Portugal, esse sistema vai cair, vai aparecer a figura do rei. A monarquia, ela vai surgir. O rei seria um representante de Deus na terra, como eu falei para vocês. Era a vontade de Deus, era o rei. Se o rei alegasse que era a vontade de Deus, que houvesse uma mudança significativa, o rei era representante. Então você vai ter as monarquias absolutistas na Europa, onde o rei é o poder supremo. Você vai ter também crises institucionais entre os países. Por exemplo, você tem na Idade Média uma guerra histórica entre França e Inglaterra. E até hoje você tem essa rivalidade entre franceses e ingleses. Você tem a Guerra dos 100 Anos, você tem guerras entre eles, você tem até a tentativa do casamento de uma rainha francesa com o rei da Inglaterra, para tentar amenizar, porque até o casamento, na época da monarquia, era tudo que coisas de Estado, para tentar o quê? Ter bom relacionamento com o respectivo país. Nós temos exemplos aí de casamentos que eram de fachada, para que houvesse o quê? Um tipo de harmonia entre esses dois países. Então o sistema feudal ele começa a entrar em colapso. Entendeu, galera? Então isso que é o grande X do problema. É a crise. A crise vai levar a uma mudança significativa, que é a monarquia absolutista. Você tem, hoje, em pleno século XXI, você ainda tem algumas monarquias, mas elas são monarquias o quê? Constitucionais. Elas não são totalmente o poder do rei ou a da rainha. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela aula. Fiquem com Deus. Um bom feriado. Qualquer dúvida, estou na área aí, galera. Aquele abraço. Fui!